E aí, pessoal? Opa, vamos ver. Gravando. Beleza. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai responder essa questão aqui do Enem. Eu vou explicando pra vocês de uma maneira bem simples tudo que o exercício quer e você só precisa acompanhar o raciocínio da questão. Então, o que acontece aqui? Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Então, ele criou um processo seletivo ali para selecionar alguns novos jogadores. Aí, se inscreveram 48 candidatos. E aí, o que ele fala? Para realizar uma boa seleção, então, para escolher bem esses jogadores, deverão ser escolhidos os que cumprem algumas exigências. Então, o que acontece? Eles precisam que os jogadores estejam dentro dos parâmetros que o clube quer. Então, ele vai precisar ter mais de 14 anos, ele vai ter que ter uma estatura igual ou superior à mínima e bom preparo físico. Então, perceba que o exercício não quer que ele tenha mais de 14 anos, ou estatura, ou bom preparo físico. O exercício está falando que os jogadores deveriam ter mais de 14 anos, estatura mínima exigida e bom preparo físico. Então ele precisa cumprir 3 requisitos, certo? 3 requisitos. E aí o que acontece? Entre os candidatos, então desses 48, não parte da meada, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados, certo? Vamos parar aqui. Então a gente tem 48 candidatos. 48 candidatos. E aí ele falou que só 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Então o que significa isso? O primeiro requisito não era ter mais de 14 anos, quer dizer que 1/8 não tem mais de 14 anos, então eles já foram excluídos automaticamente. Porque o exercício, novamente, o exercício pede para que ele cumpra os 3 requisitos. Então, 1/8 não tem. 1/8 não tem a idade mínima. 1/8 de 48, ou 1/8 vezes 48, que é a mesma coisa, lembrando que D em matemática você pode substituir por um símbolo de multiplicação. Então, 1/8 de 48 é a mesma coisa que escrever 1/8 vezes 48. Então, um macetezinho aí. Então, 1/8 de 48 é igual a 6. Quer dizer que 6 candidatos já foram excluídos nessa primeira limpa, só pela categoria, só pela parte da idade, certo? Então, a gente terminou aqui. Então, esses 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Quer dizer, 48 era o total, 6 foram eliminados, então agora a gente tem 42 candidatos que são os pré-selecionados. Pré-selecionados. Certo? Estão acompanhando? E é o seguinte, dos pré-selecionados, então mentalizando o número 42, dos pré-selecionados, um meio, metade, um meio, tem estatura igual ou superior à mínima exigida. Vamos parar aqui? Vamos parar aqui, não continua lendo. Um meio, metade tem estatura igual ou superior à mínima exigida. O que isso significa? Que a outra metade dos pré-selecionados, não tem a altura mínima exigida. Isso significa o quê? Que metade dos pré-selecionados, metade, não tem estatura, porque a metade tem, a outra não tem. Logo, só 21 candidatos vão cumprir o primeiro requisito e o segundo requisito. Agora a gente vai ver sobre o terceiro, mas apenas 21 candidatos estão aptos para continuar seguindo as regras aqui, os requisitos. E destes o quê? Destes um meio, que tem a altura mínima, certo? Então, e destes quem? Os que têm um meio da altura mínima exigida, 2/3 têm bom preparo físico. Então, dos 21 candidatos, destes que têm a altura mínima exigida, só 2/3 têm bom preparo físico. Então, o que isso significa? Quanto que é 2/3 desses que estão pré-selecionados, cumpriram o primeiro e o segundo requisito, 2/3, só 2/3 desses meninos aí vão ter bom preparo físico. Então, 2/3 de 21. De 21, lembrando multiplicação, 21. 21 dividido por 3, ou a gente pode começar multiplicando, não importa a ordem aqui, multiplicação e divisão entra na mesma categoria de prioridade na resolução da expressão. Então, 21 vezes 2 é 42, 42 dividido por 3 é 14. Ou 21 dividido por 3 é 7, 7 vezes 2 é 14, então é igual a 14. Então a pergunta, a quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol foi 14. Só 14 cumpriram os 3 requisitos, certo? Então, não entendeu? Repete que você é capaz.